A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 426 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Quem está pensando e imaginando está ligado nessas duas energias do chão. E por estarem na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Já estão vivendo como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. E se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. E esse progresso vai a regresso, por ser um progresso de destruição, e essa é a vida dos pensadores. A fase do pensamento terminou, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo essa infinidade de monstruosidades que está se passando no mundo inteiro. E por falta do alimento da natureza é que está se passando essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro e essas infinidade de males naturais da natureza no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer são conhecedores de todas as causas, porque não há efeito sem causa. E muitos com pensamento enfraquecido. Por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Porque o pensamento está enfraquecido, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está se passando no mundo inteiro. Causou essa infinidade de terrorismo que está se passando no mundo inteiro. Causou essa infinidade de guerras que vem destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou e causou todos esses males naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa. Hoje está imperando o progresso da degeneração. Tudo que degenera diminui e com o tempo se transforma em outra categoria. Porque são feitos dos restos uns dos outros, é a causa da diminuição das idades. Cada vez a humanidade dura menos devido ao progresso da degeneração e seres feitos dos restos uns dos outros. E o fim é se transformar em outra classe de animal irracional. Para ver que os pensadores estão sujeitos a muitos males. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso todos têm raciocínio. Essa energia do mundo racional está materializada na cabeça de todos na glândula pineal.
E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque essa energia veio do mundo racional e deformou-se aqui na cabeça de todo animal racional. Hoje está aí o conhecimento para desmaterializá-la e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E a matéria é um embusteirinho grosseiro, admitida por pessoas grosseiras. Por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um ser enigmático que pensador nenhum sabia o porquê dela, e por isso fazia mistérios de que foi feita a matéria. Ninguém sabia, pensador nenhum sabia dizer o porquê que era assim como é. Ninguém sabia dizer, pensador nenhum, porque era um deformado cheio de defeitos. Ninguém sabia a causa de coisa nenhuma. Ninguém sabia, pensador nenhum, o porquê que assim é e o porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão e de onde são. Ninguém sabia, pensador nenhum sabia o porquê que era assim, cheio de defeitos. Hoje, com a cultura do seu verdadeiro estado natural, é que estão sabendo as causas de todos esses feitos, porque não há efeito sem causa. Hoje o mundo, como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva. E por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele, findou-se a pena de morte. Porque todos passaram a se conhecer. Saber porque são corpos de energia, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Que essa energia está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a se conhecer, sabendo que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje sim passaram a se conhecer. Sabem o porquê todos assim são, sabem quem são. Sabem de onde são e sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para ver que a vida do raciocínio não é mais aquela vida dos pensadores. Hoje estão no caminho da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia, porque passaram a se conhecer com a desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos. Aí está a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos, satisfazendo todos que já passaram a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passaram a se conhecer, sabendo quem são, por que assim são, e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E quem são? São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim é e o porquê todos assim são. Não vivem mais de esperanças e não têm fé mais em coisa alguma, porque a fé do traidor nasceu das filosofias, que são as seitas e doutrinas de religiões. Cada um tem fé em sua religião, e a esperança é a última que morre. E aí fica para ludibriar os demais com esperança disso, com esperança daquilo, e de repente morre. E a esperança fica aí para alimentar os que vivem de esperanças.
sendo ela a última que morre. Hoje todas essas ludibriações feitas pelo pensamento e a imaginação caíram no ridículo, porque é do verdadeiro saber que todos precisam e necessitam, para ver que para solucionar esse encanto pavoroso que encantou todo o tempo da vida material, com esse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Porque hoje todos passaram a se conhecer através da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Hoje estão desencantados e por isso sabem como voltar ao seu estado natural. Desencantados da matéria, pelo universo em desencanto, acabando assim o pranto da vida da matéria. E todos voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva desse encanto pavoroso, onde todos aí são ceborrentos, catinguentos, morrentos e moforentos, porque a matéria tem todos esses defeitos, é um ser completamente desequilibrado. E por isso o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém, sim para lapidar todos. Todos sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje estão ricos de felicidade porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Todos que passaram a se conhecer estão com esse grande tesouro nas mãos, que é o se conhecer. Saberem quem são, saberem o porquê que assim são, saberem de onde são, saberem de onde vieram, para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam se transformar em animal irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. A mortandade é muito grande, porque acabou a fase do pensamento há 51 anos passados. Funciona agora a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a fase do verdadeiro bem de todos, a fase da concórdia, porque de discórdia todos já estão cheios e por isso ninguém aguenta mais a viver na matéria, porque é um ser completamente desequilibrado. Porque o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Essa sim é que é a fase do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de sermos assim encantados e deformados, com uma infinidade de defeitos por estarmos ligados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza deformada para preparar os pensadores para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E que essa energia do mundo racional está aí materializada na cabeça de todos na glândula pineal. E que depois de desmaterializada na cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Essa energia no mundo racional é eterna. Deixou de ser eterna por causa dessa deformação e transformação natural da natureza, em que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, e de uma maneira para outra. Porque a natureza é de transformações, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de racional para a vida do animal irracional. Transformando-se assim de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o que os pensadores estão sujeitos a se transformar em classes inferiores, para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer sabendo quem são, sabendo por que assim são, sabendo de onde são, e de onde vieram e para onde vão. Hoje, sabendo que eram habitantes do mundo racional, que aí estão deformados nessa deformação racional, com a energia do mundo racional que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje acabou-se os mistérios, acabou-se os enigmas, acabou-se os fenômenos, acabou-se os finitos e os transfinitos, porque hoje todos passaram a se conhecer. Não vivem mais pensando e nem imaginando, e sim raciocinando. Para ver que a jornada racional tudo é, porque a humanidade vai saber como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais a vida da lapidação da matéria. E então todos agora querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que passaram a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer só querem saber da concórdia. Na concórdia está tudo de lindo, de bom e de sublime, porque é toda a humanidade concordando com todos. Por isso diz concórdia. E no pensamento a discórdia. Todos discordando de todos, vivendo como verdadeiros bichos uns contra os outros, e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam. A vida já é uma guerra, porque lutam muito para sobreviver. São guerreiros vencidos porque são mortais. Não adianta ganância nem ambição, porque todos terminam em nada por serem um conjunto de ruínas reunidas. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim encantados nessa vida de amarguras. Amarguras essas que ninguém estava aguentando mais. Muitos preferiam até morrer do que sofrer tanto. Para ver que chegou o fim da matéria e chegou o fim de serem mortais, porque agora sabem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, porque passaram a se conhecer. Com o pensamento, todos viviam desconhecidos de si mesmos, para ver que chegou a definição da vida completa, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje quem tem cultura racional está feliz, porque sabe que vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Para ver que a felicidade de todos é completa, não é uma felicidade de vida das aparências. A felicidade da vida de aparência não é felicidade, porque aparências não são verdades. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem pensa e imagina está muito atrasado. É preciso que quem pensa e imagina trate de desenvolver o seu raciocínio, conhecer o que é cultura racional, para saber voltar para o seu estado natural. Porque quem está ligado nessas duas energias aí do chão está fanatizado pela matéria, fanatizado pelos seres materiais. Todo fanático é muito teimoso e rebelde, custa enxergar a verdade das verdades. Por estar fanatizado por essas infinidades de filosofias filosóficas. Quer dizer, parece que sabe muito e não sabe nada. Porque a sabedoria do pensamento e da imaginação, e todo esse saber dos pensadores terminam em nada,
e se transformando para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias de transformações, transformando para a classe de animal irracional, porque estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 427 do Histórico.